fazendo a vontade do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, o texto que acabamos de ler vai nos mostrar uma história um pouco triste, um pouco ruim, talvez longe da nossa perspectiva de Brasil, talvez nem sequer imaginada por nós. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus havia feito uma aliança com Israel. Esta aliança, ela era baseada em princípios, em leis, em estatutos, em modo de vida. De maneira que Deus assumiu uma responsabilidade com Israel. De maneira que Deus falou com Israel: a partir de agora, aonde selamos esta aliança, esse capítulo novo, eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Esta aliança garantia a permanência de Deus no meio do povo, e garantia também a presença do povo no meio das coisas de Deus. A Bíblia vai dizer que esta aliança, ela durou alguns anos, de forma intensa, madura, coerente. O povo desfrutou de um tempo de bênção, pois essa aliança, vivida na sua essência, trazia bênção em abundância para aquele povo, para aquela geração, para aquela terra, a terra prometida. Era uma terra que trazia uma grande perspectiva, uma terra que manava leite e mel, uma terra que gastava 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Pense comigo hoje, com toda a tecnologia, todo o conhecimento humano, toda a variação genética, os maiores cachos de uva hoje, a gente carrega na palma da mão. Mas aquela terra, aquele povo, precisava de 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Não é porque a terra era melhor que se existia. Sim, a terra era boa, mas a diferença estava na presença de Deus naquela terra. Os anos passam, o comodismo, o esquecimento, o cansaço, a perca de foco, faz com que aquele povo comece a esquecer desta aliança, começa a deixar os valores dessa aliança. Da mesma maneira, Deus começa a recuar, Deus começa a afastar, Deus começa a retirar a sua mão. Os sinais são evidentes. Aquela terra começa a viver em guerra, conflitos intermináveis. Já não é mais a mesma paz, já não é mais a mesma alegria. A Bíblia vai dizer que essa contínua quebra de aliança faz com que tempos difíceis cheguem naquela terra. A Bíblia vai dizer que Deus permite, depois da sua presença, ir afastando gradativamente. Aquele povo até pensava: Deus ainda está conosco, mas as práticas diárias daquele povo fez com que a presença de Deus não fosse mais compatível de estar no meio daquele povo. A Bíblia vai dizer que quando Deus distancia mais, Deus permite que aquela terra de Israel viva uma ocupação. Foi por isso que eu disse no início, talvez longe do contexto que nós vivemos de Brasil, aonde nós temos essa liberdade aqui,
mesmo com todas as problemáticas que o nosso país vive, mesmo com todas as desconstrução de valores, mesmo com a desconstrução da família, nós ainda não vivemos uma ocupação. O que é ocupação? É quando a nação estrangeira, ela vem e entra nas cidades, nas vilas, nas aldeias, nos grandes centros, em todos os lugares. Eles é que comandam o estilo de vida, eles é que ditam as regras. A Bíblia vai dizer que agora Israel está sob ocupação da Babilônia. Nabucodonosor, com seu poderoso exército, ele vem e ocupa Israel. Já não havia mais liberdade, já não havia mais soberania. A nação é ocupada. A Bíblia vai dizer que ele ocupa e ele despoja tudo aquilo que é bom. Ele leva consigo, e ele leva também os jovens formosos. À vista, ele escolhe jovens daquele país e leva consigo para a Babilônia. Talvez você esteja pensando, mas isso é bom. Eles saíram da sua terra para ir para a Babilônia. Não, não é bom. Saíram contra a sua vontade. No exílio na Babilônia, eles agora são colonizados com a nova cultura, uma cultura pagã. Ali a cultura caldeia dos caldeus, aquela cultura baseada no paganismo, em idolatrias, em ídolos. Começa no versículo que nós lemos, capítulo 1, versículo 7. A primeira alteração que eles sofrem é que os seus nomes são trocados. E por que seus nomes são trocados? Porque eles ganharam nomes ligados a ídolos, ligados àquela cultura pagã. Começa tirando os nomes deles, começa dizendo para eles: vocês não são mais vocês. Ei, meu irmão, minha irmã, jovens e adolescentes que aqui estão, obreiros e obreiras, eu quero nesta noite dar um nome, um título, um tema a esta palavra. Qual nome? Qual título? Qual tema? Adorando como estilo de vida. Nós estamos acostumados a uma forma de adoração que aprendemos com os nossos pais, que aprendemos com os nossos líderes espirituais. Estamos acostumados a um estilo de vida aonde as pessoas, elas fazem porque está na moda, não porque escolheram viver aquilo. Nós estamos acostumados numa época que mais vale postar a foto de uma caminhada do que a própria caminhada. Nós estamos vivendo numa época que tudo é superficial, um mundo imaginário, um mundo através das lentes, das câmeras, aonde aparece uma realidade que não é a real. Nós vemos que a primeira ação ali na Babilônia foi mudar o nome deles. Pegaram o nome que eles tinham e disseram: agora vocês vão ter outros nomes. E estes nomes estão ligados à cultura dos caldeus, à cultura da Babilônia. Mas veja bem, aqueles jovens, eles aprenderam a adorar a Deus como estilo de vida. Eles não adoravam a Deus porque os seus pais simplesmente eram crentes. Eles não adoravam a Deus porque a liderança de jovens e adolescentes cobrava para ir no culto. Eles não adoravam a Deus porque na noite de domingo em Lagoa Grande não tem um lazer para frequentar. Eles adoravam a Deus porque eles tinham a certeza que esse Deus jamais os abandonaria. Eles adoravam a Deus porque eles tinham a certeza que mesmo no cativeiro, Deus ainda continuava a ser Deus na vida deles. Nós precisamos aprender a isso. Nós precisamos aprender a adorar a Deus como estilo de vida. Não é
porque é o momento, não é porque é moda, não é porque é chique, não é porque é bonito, mas nós adoramos a Deus, porque reconhecemos o sacrifício que Ele fez, enviando o seu Filho unigênito, Jesus Cristo de Nazaré, que não tinha nenhum pecado, para morrer na cruz do Calvário, para garantir vida eterna para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, como eles aprenderam a adorar a Deus como estilo de vida, algo que estava ligado à sua própria vida, a mudança de nome não fez efeito. Mudaram o nome deles, mas não puderam mudar a identidade deles. O nome pode ser fácil de mudar. Vai no cartório, assina, paga taxa, arruma advogado. Agora você não chama mais João, você não chama mais José, você não chama mais Maria. O nome pode ser mudado, mas a identidade não pode ser mudada. A Babilônia mudou o nome deles, mas não mudou a identidade deles. A Bíblia vai dizer que diante daquele contexto, preservando a sua identidade, na terra de Israel, diante daquela aliança que Deus havia estabelecido, e dos estatutos que Deus dera a Moisés, ali no monte, a começar pelos 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. Agora, na Babilônia, vivendo tempos modernos, cultura pagã, cultura diferenciada, dentro deles ainda tinha uma chama da sua identidade, do avivamento, da lei do Senhor, estava ardendo dentro deles. A Bíblia vai dizer que esta identidade faz com que Daniel olha para o eunuco chefe que o rei havia constituído e diz: olha, eu sei que o rei determinou a nossa comida diária à mesa do rei, participando de todas as iguarias reais. E a cultura babilônica daquela época era uma cultura que priorizava prazeres carnais. Tudo que era bom, tudo que era prazeroso, tinha na mesa do rei. Poderiam se servir à vontade, até a carne ficar saciada, todos os prazeres serem correspondidos. Mas agora, o que aqueles jovens haviam aprendido como lição de casa na terra de Israel, lá era diferente. Lá eles aprenderam ser servos, eles aprenderam que é o Senhor que governa a nossa vida, eles aprenderam que quem quer seguir a Jesus, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga Jesus diariamente. Eles aprenderam que na casa de Jesus, que na palavra de Jesus, o que importa não é a minha carne, o que importa é o meu espírito. Eles aprenderam que na casa de Jesus, o que faz bem para nós não é o que agrada o corpo, mas é o que agrada o espírito. Por isso o próprio Jesus fez questão de dizer, quando ele estava prestes ali no Getsêmani a ser preso, ele disse: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele estava dizendo: ei, igreja, jovens, crianças, adolescentes, obreiros e obreiras, não dê ouvido a este mundo, nem os prazeres deste mundo. Atentai-vos para a palavra de Deus, porque da palavra de Deus procede vida eterna. Aleluia. Oh, glórias. Aqueles jovens aprenderam que era melhor crucificar os desejos carnais, que era melhor crucificar as paixões carnais, que era melhor crucificar aquilo que alimenta o nosso ego, aquilo que alimenta o nosso corpo,
para que a presença de Deus pudesse habitar dentro deles. Essa lição fez com que Daniel chegasse ao chefe dos eunucos e propôs para ele: olha, eu sei que foi determinado pelo rei, mas eu peço que nos alimente com legumes num prazo de 10 dias, e depois você mesmo analisa se nós não estaremos melhores do que todos os outros demais jovens, príncipes das províncias que foram levados cativos também. A Bíblia vai dizer que Deus agiu, porque quando há uma renúncia humana, quando nós renunciamos às nossas vontades, quando nós renunciamos o nosso eu, quando nós renunciamos a nossa personalidade individual, quando nós deixamos Deus falar por nós, quando nós deixamos Deus agir na nossa vida, Ele toma o controle da situação. Ele toma o controle da situação. Aí Deus diz: agora, Daniel, daqui para frente é comigo. E a Bíblia vai dizer que Daniel diante do eunuco, e o eunuco achou graça na vida de Daniel. A graça que o eunuco viu em Daniel, favor imerecido, presença de Deus, o diferencial que esse mundo não tem. Esse mundo pode ter os melhores empregos, esse mundo pode ter os maiores status, esse mundo pode ter a fama, esse mundo pode ter as riquezas, mas esse mundo o eunuco acreditou em Daniel, não foi pela sua aparência. O eunuco acreditou em Daniel, não foi pelo seu português, se ele falasse português corretamente. O eunuco acreditou em Daniel, não foi pela sua aparência física. Ele acreditou em Daniel pela graça de Deus que estava sobre a vida dele. Olha para esse irmão que está mais perto de você, diga para ele: a graça de Deus, mais forte, a graça de Deus que está sobre a sua vida é inegociável. O dinheiro desse mundo não paga, os bens desse mundo não paga. Diga para ele, diga para ela: guarda esse tesouro, guarda esse tesouro, guarda a graça de Deus na tua vida. Aleluia! Suramácia, Nderemácia, Ricomandaramahai, Uramanto que erga na basúbia, Oramandácia. Aí Daniel, ele propõe, ele domina a situação, ele tem domínio da situação. Aparentemente ele era dominado, ele havia sido levado cativo, ele não tinha mais uma terra, ele não tinha mais um país, os seus pais não estavam perto, os seus colegas de igreja não congregavam mais juntos. Aparentemente tudo que mandasse fazer, ele deveria fazer. Mas mesmo no cativeiro, ele propõe no seu coração. O ato de propor é um ato de alguém que domina a situação, um ato de alguém que tem domínio próprio, que domina o que está à sua volta. Mas a ferramenta mais usada pelo inimigo contra a igreja nos dias de hoje é fazer-nos quebrar o domínio próprio, é fazer com que perdamos o domínio, que percamos o domínio das situações que estão à nossa volta. Você liga a televisão, assistindo o noticiário, você vai ver, passando constantemente, uma simples briga de trânsito, danos materiais, alguém desceu de lá, alguém desceu de cá, um gritou, o outro falou mais alto, um empurrou, o outro bateu, terminou em morte. Perderam o domínio próprio.
A situação os dominou. Foram destruídos por falta de domínio próprio. Daniel domina a si mesmo. O primeiro ponto do domínio próprio é quando nós dominamos as nossas emoções. As nossas emoções, nós somos seres humanos propensos a nos emocionar com aquilo que é bom, positivo, também com aquilo que é negativo, ruim. Os dias maus chegam na minha vida, como chega na sua, como chega na vida de qualquer um, e nós temos que dominar esses dias maus. Os dias bons chegam na minha vida, como chega na sua, como chega na vida de qualquer um, e nós temos que dominar esses dias bons. Quando nós temos domínio sobre os dias bons, mesmo que estamos vivendo a melhor fase, o nosso celeiro está cheio, a despensa está lotada, tem roupa, tem emprego, tem salário, a gente não esquece que tudo isso é fruto da graça de Deus, e a gente tem necessidade de vir adorar a Deus na casa dele. Mas quando a gente perde o domínio próprio, tudo parece que é mérito nosso, tudo parece que é inteligência nossa, tudo parece que é sabedoria humana. A gente nem mais desejo tem de parar, vir na casa do Senhor, dobrar o joelho e dizer: Senhor, muito obrigado. O primeiro ponto do domínio é dominar as nossas emoções. O segundo ponto do domínio é dominar os nossos medos. Todos nós temos incerteza. Todos nós temos medo. Ninguém de nós sabemos de fato o que vai suceder no amanhã. Nós temos uma palavra, e essa palavra é Deus que nos dá, que Ele cuida de nós. E é preciso que nós dominamos os nossos medos interiores. Porque quando dominamos os nossos medos interiores, nós tornamos rocha inabalável. Venha o vento, venha a chuva, vem a adversidade, vem a guerra, alguém olha e fala assim: aquele crente não passa daquela, morreu, acabou, a família foi derrotada. Aí chega alguém só para cumprir o rito e pergunta: vai tudo bem? Mesmo derrotado, problema na família, problema financeiro, saúde indo mal, a gente levanta a cabeça e diz: vai tudo bem porque Deus está no controle, vai tudo bem porque Deus está no controle. A última palavra vem de Deus. Ora mandacas e comandarahai. Deremanturimicandaramahassia. Erguiondaramasubbia. 3 pontos, eu falei 2. Primeiro, identidade de Daniel. Segundo, domínio próprio. E eu encerro no terceiro. Quando nós preservamos a nossa identidade, preservamos aquilo que aprendemos da palavra, não negociamos, não vendemos o que aprendemos, nós demos o primeiro passo para alcançar a graça de Deus sobre nossas vidas. Não se iluda, meus irmãos, não se iluda, jovens, com o mundo. O mundo é traiçoeiro. Eu me lembrei agora, eu trabalhava de caminhão, e eu estava fazendo algumas viagens ali no Chapadão, transportando sorgo. Foram muitas toneladas, muitas viagens. E eu passava dentro de um arraial chamado Taboca. E um dia eu estava com fome, na parte da tarde. Eu disse: eu vou comprar um biscoito ali. Eu parei em um bar. E quando eu cheguei na porta, deixei o caminhão funcionando, eu disse: me dá uma bolacha recheada. Aí uma pessoa que estava ali no bar olhou para mim e falou assim: vamos fazer um negócio? Eu disse: qual negócio? Aí ele disse: você desce 4 sacos de sorgo aí para mim, e você pode escolher o maior frango caipira ali para você levar para você. Aí eu olhei para ele e falei assim: meu amigo, não vai dar, o sorgo não é meu. Aí ele falou assim: você não vai contar, eu não vou contar. Se você não contar e eu não contar, ninguém vai saber. Aí eu olhei para ele e falei assim: continua não dando, o sorgo não é meu. Sabe por quê, irmãos? Porque é inegociável. Caráter é inegociável. Não tem frango caipira que paga. É apenas um laço. Você acredita nesse conto de fada? O inimigo vem e fala: ninguém vai saber, ninguém vai te julgar, vai ser tudo normal. A mesma coisa. Ele é o primeiro depois a te acusar.
Ele é o primeiro depois a te apontar. Ele é o primeiro depois a querer te envergonhar. Não acredite nas falácias do inimigo. Preserve a sua identidade. Preservando a sua identidade, tendo domínio próprio, você vai alcançar a graça de Deus. Favor imerecido. Repita comigo: graça de Deus, favor imerecido. Graça de Deus, favor imerecido. Nós não éramos merecedores. Olha para esse irmão, olha para essa irmã, diga para ele, diga para ela assim: nós não éramos merecedores de nada. Diga para ele, diga para ela: não éramos mesmo. Mas Deus, diga para ele, diga para ela, pela sua infinita bondade, enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós. Olhe para ele, olhe para ela, diga para ele, diga para ela, para perdoar os nossos pecados. Podemos até ser pecadores, mas Jesus fez um sacrifício na cruz por nós. Aleluia. Eu já estou encerrando. Preciso do irmão Caleb aqui, preciso da irmã Nara. Aleluias. A graça de Deus é o que nós estamos vendo uma geração inteira procurar das maiores e melhores formas possíveis. Ontem alguém me ligou e disse: pastor, o que o senhor vai fazer à tarde? Eu disse: ainda não sei. Aí a pessoa disse: eu precisava muito ir no monte. A gente vai no monte para buscar a graça de Deus. Por quê? Porque Jesus orou no monte. Busca-se a graça de Deus no monte. Busca-se a graça de Deus na igreja. Busca-se a graça de Deus no trabalho. Porque adorar a Deus não é uma moda, é um estilo de vida. Toda hora nós temos a oportunidade de buscar a graça de Deus sobre nossas vidas. E como nós buscamos a graça de Deus? Obedecendo a palavra de Deus. Olha para esse irmão mais uma vez. Olha para essa irmã mais uma vez e diz assim: faça tudo o que agrada a Deus. De novo, faça tudo o que agrada a Deus. E receba a graça de Deus sobre sua vida. Agora diga para ele, diga para ela: faça tudo o que desagrada a Deus. Faça tudo o que desagrada a Deus. E perca a graça de Deus sobre sua vida. E perca a graça de Deus sobre sua vida. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele encerra o ciclo, porque a vida é feita de ciclo. Ele encerra o ciclo ali na Babilônia, como um dos maiores sábios e de mais respeito que aquela terra já se viu. A Bíblia vai dizer que por um tempo, nenhum intento do inimigo tentou tirar aqueles jovens da sua caminhada. Mas o grande problema é esse: o inimigo, ele não se cansa. O inimigo não é desanimado como o pastor Nilson, que desiste muitas das vezes da primeira, segunda ou terceira vez. O inimigo, ele é astuto. Ele tentou hoje, não deu certo. Ele planeja melhor, ele tenta amanhã. Tentou amanhã, não deu certo. Ele planeja melhor e ele tenta o ano que vem. O que aconteceu lá na frente? Passou-se alguns anos. De novo, o inimigo criou um plano para aqueles jovens. Uma grande estátua foi construída. Um edital, uma convocação foi feita para que todos pudessem prostrar diante daquela imagem. De novo, estava aqueles jovens à prova. Pela última vez, olhe para esse irmão, olhe para essa irmã e diga para ele, diga para ela: prova não mata crente. Não mata. Prova não mata crente. Pelo contrário, prova aprova crente. Persevera nela, luta nela. Seja fiel no meio da prova e seja aprovado na prova. Foram colocados à prova novamente. As buzinas tocaram e eles não ajoelharam. Meu irmão, minha irmã, tem gente já dobrando os joelhos, sem buzina, sem nada, sem pressão,
até mesmo sem pedir. Já prostou, já adorou, já lameou, tudo. Porque o conhecimento da palavra hoje é superficial. Não é só os ensinadores assumir o púlpito e ensinar, como fazemos aqui semanalmente. Mas as ovelhas precisam aprofundar as suas raízes no Evangelho. Para que você não venha se prostrar da onde você não pode se prostrar. Tocou-se as buzinas, os jovens de pé. Tocou-se as buzinas, os jovens de pé. Logo, um enviado Satanás, desocupado, chegou até no rei e disse: rei, tem uns jovens ali, poucos, não é muito não. Porque Deus nunca foi muito ligado em número. Poucos. E eles não se curvaram no toque da buzina. Não. O rei já tinha até esquecido a graça que aqueles jovens possuíam sobre a vida deles. Vou dar a eles outra oportunidade. Aqueça a fornalha 7 vezes mais. Toca a música. E quem não prostrar será jogado na fornalha de fogo ardente. Aleluia. Glórias a Deus. Aqueceram a fornalha. Tocaram as buzinas. De novo, os jovens de pé. Aleluia. Glórias a Deus. O segredo para estar de pé é começar de joelho. Quem começa de joelho termina de pé. Quem começa de joelho termina de pé. Joelho é o segredo de estar de pé. Tocou a buzina. Jovens não prostraram. A ordem do rei tinha que ser cumprida. Mas quem tem a graça de Deus está acima de ordem de qualquer rei. Aleluia. Será que alguém entendeu? Quem tem a graça de Deus está acima de ordens humanas. Aí disseram: joga os jovens lá. Até jogaram. E os que jogaram, pelo fato de chegar no fogo, morreram. Mas os jovens, coloca de pé nessa noite toda a igreja. Quando eles caíram na fornalha, o 4º homem já estava lá. Aleluia. Manara, com Caleb, o 4º homem já estava lá. Feche os seus olhos nessa noite aí no seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia do Senhor. Amanhã a gente preocupa que é dia de trabalho. Nós vamos buscar o Senhor nesta noite. O renovo, o poder, a autoridade, a unção sobre nossas vidas. A unção que nos renova, a unção que nos reveste.